justamente um termo em que somente quem está ali dentro dos estudos mais avançados vai, de alguma maneira, reconhecer ou saber o que que é, né? É uma espécie de filosofia, por assim dizer, né? E aí é muito complicado, né? Porque ela não se mostra como uma meta-filosofia, ela se apresenta de fato como um contraposto, né? Uma anti-filosofia que trava certas perspectivas de assuntos e de interesses da própria filosofia com uma nova perspectiva, né? Ou até mesmo sem a sua visão tradicional da filosofia. Na filosofia, nós temos uma visão tradicional, uma perspectiva tradicional sobre as coisas. Tá? Eu acho que esse é o primeiro momento que a gente pode aqui trazer uma definição, por assim dizer, de filosofia, é que ela define certas coisas, ela define o rigor científico, ela define o uso da lógica, ela define certos parâmetros da ética, ela define ou tenta definir certas coisas relacionadas ao direito, à política, e por aí vai. Então, filosofia sempre tenta, de alguma maneira, meter o seu bedelho em algum assunto, né? Para que assim ela possa se incorporar como uma espécie de, não seria bem a palavra validação, mas uma espécie de preocupação sobre determinada coisa, determinado tema. Vocês vão ver a filosofia se preocupando, por exemplo, com a religião, com a linguagem, né? Com os objetos, com a nossa relação com outras pessoas. Então, o estudo, vocês podem ver que é muito amplo. A antifilosofia é justamente isso, tratar sobre o tema da filosofia de uma perspectiva diferente, até mesmo não utilizando a filosofia, né, como a sua mola mestre. E isso é, de fato, muito complicado, muito difícil. A filosofia está até trava um certo diálogo ali com a não filosofia. Então, é bem complicado e bem difícil quando a gente trava essa nova perspectiva sobre algo, sendo que a gente ainda está aprendendo um outro algo, que é a própria filosofia. Mas antes, e aí eu vou explicar por que uma antifilosofia, uma postura antifilosófica, por assim dizer, que acusam Freud e Lacan de tê-la, né? Nós podemos trabalhar antes disso o próprio conteúdo da filosofia com a psicanálise, que é também a relação entre filosofia e psicanálise por uma filosofia da psicanálise, né? Agora, justamente nesse momento, eu já recorro a um texto aqui da Undina Pena Pereira, né, em que ela vai, no artigo dela, dizer sobre psicanálise e filosofia, uma relação entre experiência psicanalítica e atividade filosófica, né? É até um texto do Si, não é propriamente esse. Deixa eu ver se é esse aqui. É, exatamente esse aqui. Deixa eu ver se isso, vocês já estão aí no texto, né? Tem esse texto também do Richard Tyson Simank, que é o que a filosofia da psicanálise é e o que ela não é, né? Que está presente justamente no livro dele, chamado Filosofia da Psicanálise, né? Mas vamos retornar a Clara Undina, depois a gente entra nesse texto aqui do professor, tá? Ela vai nos dizer, por exemplo, né, que a relação entre a psicanálise e a filosofia apresenta-se em duas faces. A primeira trata da forma pela qual a cena analítica, né, no sentido de sua prática clínica, inscreve-se na sociedade contemporânea. A segunda trata das relações teóricas entre o pensamento psicanalítico e a filosofia trágica, né? Então, aqui a gente já tem um ambiente muito mais objetivo, né, para tratar. Ao tratar da primeira face, não se adota a perspectiva do psicanalítica, nem se recorre à teoria psicanalítica, mas tenta-se, deixando-se de influenciar pelo método clássico da antropologia,
uma busca do ponto de vista do nativo, né? Escutar as representações, né, que os analisandos constroem sobre a sua vivência da cena, né? Seja bem-vindo. Acho que ela ainda está botando aqui no. Só esperar aqui entrar uma pessoa e a gente continua. Né? Tá conectando. Vamos lá. Depois você vê, Samira, a gravação, aí até esse momento que você perdeu, tá? Escutar as representações que os analisandos constroem sobre a sua vivência, né? De cena, compreendida como um espaço-tempo especial onde encontram-se um outro, ao mesmo tempo íntimo e estranho que os escuta. Né? Aqui, a autora ela já está partindo, claro, da perspectiva de uma atividade, uma ação clínica. Né? Então, qual o espaço, propriamente dito, da filosofia dentro desse espaço clínico? A gente sabe que existe a filosofia clínica, né? Ela não tão divulgada assim no resto do Brasil. Alguns pontos de estados ou cidades desenvolveram a filosofia clínica como uma prática de fato efetiva, né? Então, entende-se aí a utilização da psicanálise, né, como a sua prática clínica. Mas ainda assim, né, aonde nós podemos, né, de alguma maneira, de alguma forma, ter essa questão da filosofia presente no agir clínico, né? Ah, de sendo compreendido o espaço, a escolha da perspectiva do divã, ou seja, da expectativa daqueles que se submetem ao processo, justifica-se na medida em que ela é capaz de revelar na cena analítica certas dimensões que se tornam mais visíveis com a utilização de outros instrumentos teóricos diferentes das teorias do psiquismo. Tal abordagem tornou-se possível por meio da análise de entrevistas realizadas com um grande número de analisandos, que em fases diferentes do processo analítico dispuseram a dar seus depoimentos sobre a forma como vivenciam aquele espaço-tempo, né? Aquele espaço-tempo, né? Referente, claro, ao momento em que o analisado está analisando, né? Em que acontece aquela troca, né? Só a título de curiosidade, a Samira está aqui conosco na gravação, né? Samira, caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou queira fazer algum comentário, fique à vontade, pode abrir o microfone e falar, pode me interromper quando quiser, tá bom? Então a gente continua aqui, né? Nesse primeiro momento, o que está em questão não é o sistema de conceitos, mas o vivido, gestado com e contra esse sistema. Parte-se da seguinte pergunta: o que significa para aquelas pessoas se submeterem a um processo de análise? Quer dizer, a psicanálise, nesse sentido, ela traz, logicamente, uma estrutura, né, um respaldo, por assim dizer, em que a filosofia não o é suficiente, não se faz suficiente dessa maneira. Ao momento em que se decide a busca pelo processo clínico, né, será que estudar filosofia não faria aquele efeito, né, não teria esse respaldo dentro do processo? Né? Logicamente que não. São duas formas diferentes de se tratar, né, uma determinada situação. Então, se compreende, dentro do texto da filosofia e da psicanálise, a psicanálise como a sua ação clínica e a filosofia como, de certa forma, munindo, né, trazendo ali as ferramentas, a munição suficiente ali para o psicanalista, né? A frequentação dessa cena em nossos dias, tendo em vista que, ao tentarmos descrever o mundo contemporâneo e a cena analítica, pelo menos à primeira vista, estaremos diante de duas realidades estranhas uma à outra,
Por um lado, o mundo contemporâneo tem sido insistentemente descrito por vários autores e de variadas formas como um mundo pragmático, que se organiza de modo a fornecer respostas programadas, sempre fáceis e imediatas, né? Vocês percebem, claro e efetivamente, né, que a estrutura do tratamento, né, a própria utilização da fala, a cena analítica, a utilização do divã, as interrupções, né, o não falar, né, porque nessa posição de momento de cena analítica, a gente sabe que há momentos em que existe o não falar, o silêncio, né? Prefere-se omitir determinado assunto, né? Isso é uma atitude também, né? Enquanto o mundo, como a Undina está falando aqui no artigo, fornece uma realidade completamente diferente, né? A programação, a propaganda, os filmes, as séries, representações de realidade nos fornecem, as redes sociais, por exemplo, né, respostas fáceis, programadas, simples, imediatas, anteriores à demanda, fiéis ao que se poderia chamar de um hedonismo superficial, né? Hedonismo, pessoal, é uma corrente filosófica muito antiga, ali da época do helenismo, em que se entende, em resumo, e isso eu estou fazendo um resumo muito breve do que seria o hedonismo, um aumento do prazer e uma diminuição da dor, compreendendo o mundo, as pessoas, né, como instâncias dessa dor, sofrimento, mágoa, medo, desespero, quando na verdade nós devemos buscar o oposto, né? Nós devemos ter uma postura hedonística em relação ao mundo, buscando prazer, felicidade, boa comida, boa vida, sempre para que isso nos seja, né, preenchido, né? Ah, só que a Ondina está muito certa no que ela diz aqui no texto dela, né? O que se apresenta hoje no mundo é um hedonismo superficial, né? E esse hedonismo superficial também nos machuca, né? É o que a gente vai falar daqui a pouco no Mal-Estar na Civilização do Freud. E distante das experiências de angústia e de dor, por outro lado, a cena analítica é conhecida por se constituir como um longo percurso, uma longa é, tessitura verbal de rememoração, né? Isso é muito importante, rememorar, que é dolorosa e sobre o cujo desfeito paira a dúvida. Nesse sentido, ela poderia ser reconhecida como uma das instâncias na sociedade contemporânea que ainda resguarda o elemento trágico de nossas existências, né? Olha só que interessante o texto da Undina nesse sentido. Eu vou voltar para vocês lá nos materiais, tá? Porque de fato nos apresenta, né, como a cena analítica pode ser esse contraste, né, com o mundo pragmático. Esse contraste em que nós encontramos respostas fáceis, imediatas, anteriores à demanda. Qual é o grande mote da linguagem dos últimos anos? VDC, vai dar certo, né? Quando, na verdade, a cena analítica, ela traz, como a Undina está falando aqui, rememoração, dor e dúvida. Isso são elementos que nós não buscamos, em definitivo. E aí ela nos brinda com a conclusão dessa ideia dela, né, de que a cena analítica é, de fato, o último elemento, né, trágico da nossa existência presente ainda na nossa sociedade contemporânea, tá? Então, claro que isso já demonstra para vocês uma ideia, uma noção sobre a importância, né, clara e efetiva da psicologia, da psicanálise com a filosofia, né, a sua relação, que, claro, nós vamos desdobrar aqui mais ainda, né, com o texto do professor Simank, né,
que é sobre Richard Simonk, né, sobre a relação entre filosofia e psicanálise. No texto, o artigo, o que a filosofia da psicanálise é e o que ela não é. O professor Richard Simonk é, de fato, um dos grandes teóricos nesse sentido da relação da filosofia com a psicanálise, né? E definitivamente é o último texto que a gente utiliza aqui para dar essa explicação para vocês. E aí a gente já socorre, né? A gente já chega oficialmente ao Freud, certo? Para